gente ir evoluindo na questão dos usos. Agora, lógico, aqueles estados que estão mais organizados, eles têm a liberdade de ir tocando, né, isso conforme as suas possibilidades. Muito bom, agradeço. Só antes, o Paulo está inscrito, mas só antes disso, se o Jorge Mercante, que é o coordenador do nosso GT Previsão, ou o André Navarro, que é o nosso secretário executivo do comitê e coordena o GT Estiagem, se tiver alguma questão que vocês queiram, Jorge, André, se tiverem. Bom, da minha parte, não, eu vejo que foi bem ilustrativa a apresentação, muito rica, acho que tranquilo. Eu peguei um link aí também para acessar, vai ser muito útil para nós. Muito obrigado. E Jorge, acho que também fica aqui uma provocação para o GT, né? Já que a gente tem o Cimepar aí como parceiro, talvez mensalmente trazer, porque eu confesso que o monitor de seca, como o Olga disse, né? Principalmente para representantes de comitês, às vezes ainda é algo, até aqui em São Paulo, por ser algum processo mais recente, como a Priscila relatou, né? A gente, de alguma forma, tentar, Jorge, nas apresentações mensais, trazer alguns slides, 1 ou 2 slides, dos dados do monitor de seca, além de todas as outras ferramentas que a gente tem, acho que também pode agregar bastante aí, mensalmente, nessa conversa, já que o próprio Cimepar, vamos dizer, está nas duas, né, prestando serviço aqui, participando do monitor, acho que pode também trazer dados interessantes. Fica aí para o GT discutir, Jorge, é a melhor forma de conversar com o pessoal da ANA e do Cimepar e trazer para a gente mensalmente esses dados para a gente colocar, de fato, no cotidiano da operação do sistema. Né? A sugestão aceita, até porque o Arlan faz parte, ele tem essa ligação aí com a ANA, então ótimo, tá aceita a sugestão, vamos incorporar, sim. Obrigado pela sugestão. Obrigado, André, não sei se tem alguma colocação. André, é o secretário executivo aqui do nosso comitê. Bom dia, pessoal da CMH, enfim, os membros, Priscila e Alessandra, mas é parabenizar a apresentação mesmo, e entendendo que é, de fato, uma ferramenta a mais, né, para a gente fazer essas análises, enfim, embora no momento nos preocupe, né, mas é sempre importante, acho que ter à disposição mais elementos aí, entendemos que é uma ótima ferramenta e a sugestão do Alexandre é muito bem-vinda. Obrigado, André. Na sequência, o Roberto Palmer tinha pedido a palavra. Por favor, Palmer. Obrigado. É apenas uma recomendação, reforçando aquilo que o professor Virgílio acabou de falar. Eu faço parte de 2 comitês de bacia, o PCJ e o Sorocaba MEC-QT, onde nós estamos vivendo uma situação aí, como a própria senhora Cury falou, de seca grave, né? A questão é a gente convencer os prefeitos, principalmente os prefeitos, né, que são responsáveis aí basicamente pela gestão de demanda dos municípios, né, porque é uma concessão do município, a eles acreditarem que realmente nós estamos vivendo uma situação de seca extrema. Aí eu faço o possível dentro aí principalmente no Sorocaba MEC-QT, onde a gente vive aí uma situação muito grave. Nós temos aí um reservatório só para abastecer 1 milhão de pessoas, né, para vocês terem uma ideia. E agora a gente está tentando convencer os prefeitos a ingressarem no nosso grupo aqui de crise, para que eles comecem a se preocupar e acionar os planos de contingência para enfrentamento dessa situação. Né? Por incrível que pareça, é uma resistência. O pessoal acha que nós estamos brincando, que a situação não é séria, né? Só vão se mexer a hora que realmente o reservatório depressionar. Então eu reforço aí o meu pedido, né, para que vocês aí, como agência reguladora, né, façam essa divulgação mais forte junto aos comitês de bacia. Eu, particularmente, na próxima reunião do GT Crise, que nós temos lá no Sorocaba QT, vou fazer aí o acesso ao monitor de secas via link. Eu quero que o pessoal veja, né, realmente estamos vivendo uma situação grave. Porque o pessoal precisa acreditar e tomar as providências. Obrigado aí, desculpa pelo tempo. Obrigado. Roberto, a gente tem procurado divulgar a ferramenta o máximo que é possível, né? Participamos de vários tipos de reuniões, nas quais somos solicitados, como vocês chamaram a gente aqui agora. A gente tem estado com uma certa frequência no Jornal Nacional, inclusive. O Monitor é uma ferramenta queridinha deles. Eles, assim, pelo menos uma vez por semana, eles colocam um mapa lá, dão uma geral a respeito de como evoluiu a seca.
além do link, né, que foi colocado aqui, a gente tem aplicativo tanto para Android como para iOS, então, para as pessoas baixarem, tá sempre consultando o mapa, tem facilidades, entendeu? Então, se alguma apresentação for necessária em algum grupo de crise ou algum outro comitê, é só você fazer contato com a gente, que a gente se organiza para participar, e aí a ferramenta assim vai se difundindo, né? O nosso objetivo é que ela fique muito difundida e conhecida e que possa ter o uso que ela tanto tem potencial para ter, né? Esse é o nosso objetivo mesmo. Agradeço aí as suas palavras e suas colocações. Obrigado, e fique tranquilo aí, porque da minha parte eu vou fazer essa divulgação, principalmente lá no Sorocaba da MQV. Aí na próxima reunião, vai ser agora, a gente tem reuniões quinzenais, para vocês terem uma ideia, já estamos chegando na 40ª reunião. Começamos o grupo em agosto do ano passado, né? E conseguimos aí, com muito trabalho, muito convencimento, fazer uma gestão de oferta. Agora eu estou tentando fazer uma gestão de demanda, né? Mas está difícil. Eu, particularmente, não conhecia esse monitor de secas, né? E olha que eu sou curioso, eu sou puxador para procurar as coisas, mas fico feliz aí que tenha essa ferramenta aí para a gente usar. Obrigado. Obrigado, Polga, Alessandra. Eu acho que só, né, para a gente caminhar aqui, acho que essa questão da comunicação, né? Somente como transformar informação, né, dado em informação, né? A gente vive muito esse dilema, né? A nossa rede telemétrica tem, em média, aqui 1 milhão de acessos por ano, né? Mas é um trabalho de 30 anos, ou seja, no sentido de... Hoje a gente percebe que o cidadão, ali quando a despesa civil, o usuário, a gente percebe que o cidadão da bacia aprendeu, assim como a Alessandra citou a imprensa, né? Aprendeu a acessar a rede telemétrica e ver o dado de chuva, acompanhar em tempo real. E o monitor, eu não tenho dúvida que tem conseguido também um pouco isso, e cada vez mais a Priscila falou é homeopatia, de fato, né? Ou seja, um trabalho homeopático mesmo, no sentido de cada vez mais as pessoas sentirem confiança, né? Com dados de confiabilidade, que de fato representem a realidade, embora o monitor tenha um zoom um pouco mais alto que o cotidiano diário de um cidadão de uma cidade, de uma indústria, ou de quem quer que seja, ele mostra muito claramente, né, como que o cardume está, né, de maneira geral. Eu acho que fica aqui o nosso reconhecimento, com certeza, ao trabalho dos estados e, naturalmente, da ANA, na coordenação de tudo isso, né. Bom, senhores e senhoras, se não temos mais perguntas, temos mais alguma pergunta? Ó, tem o pessoal pedindo contato aí no chat, depois se vocês puderem só formar um contato. A gente coloca. Eu queria só acrescentar só mais uma coisa. Algumas considerações finais, fique à vontade. Só porque a Priscila tinha muita coisa para falar, e eu não sei se ela falou e eu que não percebi, que o grande mérito do monitor, além dela reunir as informações disponíveis das entidades federais e estaduais, ela também agrega no traçado do mapa as percepções de impacto no campo. Né? Existe uma figura dentro do monitor chamado observador, que são as pessoas que estão no campo e que retratam o que realmente está acontecendo. Eles ou validam ou falam, não é bem isso que a rede de monitoramento está mostrando. Então, a gente tem esse valido de defesa civil, que tem capilaridade até a nível municipal, Emater, as diversas instituições que se propõem a ser parceiros do monitor, para trazer para dentro do traçado esse olhar dos impactos de campo. Então, isso também é uma realidade. Eu acho que isso pode ajudar o Roberto aí também, né? Mostrar que, se está mostrando que está com seca severa na região do PCJ, já com impactos de curto e longo prazo, é porque esses impactos estão sendo relatados, inclusive, de quem está no local vivenciando a seca. Então, no mais, é isso mesmo. A gente continua à disposição aí e vamos colocar os nossos contatos aqui para qualquer dúvida a gente possa responder. Alexandre, essa solução da Alessandra é muito importante, viu? Essa vamos dizer, correlação, né, do que está sendo estimado com o campo. É uma coisa que a gente também poderia, no âmbito do nosso GT, ter um pouquinho também mais desse olhar também, embora aqui na reunião você sempre abre, né, para os participantes, dar o seu testemunho, mas talvez tenha uma coisa mais sistematizada no âmbito do GT, em função dessa interessante aí, colocação da Alessandra, que a Priscila me apresentou. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Não, acho que é isso. Acho que enquanto comitê aqui na CTMH, mais como foco disso, nós somos consumidores de informação
do monitor, mas também ficamos à disposição para ser fornecedor de informação, né? Até por ter essa vivência, embora a reunião seja mensal, no dia a dia da gestão da bacia, seja via sala de situação, a própria CTMH, vai acompanhando isso. Então, ficamos também à disposição para, junto com o GT Previsão e nós, a gente alimentar de alguma forma esse olhar um pouco mais da temperatura local, regional, aqui da região. Então, gente, Alessandra, Priscila e toda a equipe da ANA, muito obrigado pela deferência da agenda, sei da complexidade de uma agenda nacional e fazer um recorte especial a uma bacia. E agradeço mais uma vez e desejo muito sucesso à diretoria da ANA, Joaquim e todos vocês aí. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Até a próxima, pessoal. Se possível, com melhores notícias, tá bom? Tchau, gente. Bom dia. Tchau, obrigado. Fiquem à vontade para continuar conosco ou tocarem a agenda por aí. Bom, senhores, caminhando para o fim da nossa reunião, nós só temos agora a deliberação das nossas razões. Deixa eu só abrir a apresentação. Um segundo. Depois pediria ao Felipe e à Secretaria Executiva que a gente envie para todos os membros essa apresentação, junto com a apresentação da sala de situação. Então, sei que eu vi muita gente tentando anotar durante o... Fiquem tranquilos que o Felipe depois vai providenciar o envio quanto antes aí dessa apresentação da ANA e da sala de situação para os senhores também. Bom, partindo aqui para o nosso último item da pauta de hoje, nós temos a nossa decisão sobre as razões a serem descarregadas, né? Bom, hoje nós estamos descarregando, como vimos, eu acabei de dar uma olhadinha, os dados que a gente viu hoje pela manhã, pouca alteração registraram, né? Seja das 7h30 até agora, né? Quase 11 e pouquinho, seja no Jaguari, seja no Atibaia. Então hoje nós estamos descarregando 6 metros cúbicos no Cachoeira, 4,5 no Atibainha e 1 no Jaguari. Eu gostaria primeiro de consultar os usuários do Jaguari quanto a alguma proposta, né? Havia um pleito da Prefeitura de Jaguariúna de um aumento de vazão, porém, como a vazão estava registrando 2 e pouquinho, agora já houve uma recuperação aí para 3 e pouquinho. Não sei se o Ricardo está conosco. Jaguariúna, acredito que ainda não está mais, mas eu pergunto aos usuários do Jaguari, né, o BRK, a própria Replan, se há alguma proposta de manutenção, né, ou redução ou aumento dessas vazões. O Ricardo pôs aqui no chat que ele sugeriu aumento de imediato de 0,25 no Jaguari. Ok, temos uma proposta aí de 0,25 no Jaguari. Também não sei se a BRK tem alguma consideração. A BRK colocou no chat 0,25 no Jaguari, né? Bom, o Jaguari, nesse momento, lá em Buenópolis, está com, só dar uma olhadinha aqui, 2,77, né? 2,77 com estabilidade aí com 2,8. Não está em processo de queda como estava, mas na última abertura a gente deu uma estancada na queda, né? Em Jaguariúna, descendo o rio, 3,43, subindo um pouquinho. E mais lá próximo a Foz, claro, já bem mais distante, se a gente olhar lá os Zeferino-Vaz em Paulínia, no Jaguari, estamos subindo um pouquinho em virtude dessa queda que teve, dessa vazão mesmo que pequena de meio que está chegando, né? O simulador está indicando algo como 0,6 para o Jaguari, mais 0,6 com olhar de 2 raso em Buenópolis, né? Então, eu consulto aí os membros, se aguardamos, gostaria de ouvir. Bom, Alexandre, Também fique à vontade. O nosso simulador também, 0,52, né, seria o 0,6 aí que você comentou, né? Óbvio que a gente tem os tempos de trânsito, mas assim, apenas aí pontuando que o nosso simulador está 0,52. Tendência para os próximos 5 dias 0,39 e 0,42 para os próximos 10 dias. Aproveita, Alexandre, vocês estão fazendo aquela operação no Jaguari ainda de inspeção de barragem ou não? Não, já foi finalizada na semana passada. Tá. Deu tudo certo lá. Que bom. Bom, está aí a posição da Sabesp. Paulutino levantou a mão. Por favor, Paulutino. Olha, Alexandre, eu queria tocar no assunto
com o seu xará, com o Alexandre, né? Sempre que a gente fala no simulador, Alexandre, nós estamos falando em 5 dias, ok? Tá? Alexandre, eu queria ver com você se é possível, junto ao FCTH, que se faça um estudo para que a gente comece a olhar esse simulador, principalmente para o Atibaia, com um olhar aí de 8 a 10 dias. Tá? Porque nem sempre 5 dias reflete a verdade da nossa necessidade, ok? Tá? Muitas vezes a gente fala, olha, o simulador colocou para 5 dias, vamos abrir 7. Estou dando um exemplo aleatório. Tá? Aí no 6º dia ele fala assim, não, agora aumenta para 9. Tá? Sendo que o nosso tempo de trânsito até Valinhos é de 8 a 10 dias, ok? Então eu gostaria de ver com você, e também para o Jaguari, dentro do possível, de aumentar o espectro dessa simulação. Tá? Isso eu comentei já com o Alexandre Vilela, agora é uma preocupação que eu estou passando agora para o Alexandre Bueno, tá certo? Eu acho que deixaria os membros da bacia, né, com mais tranquilidade, e acho que a gente poderia tomar decisões com mais sapiência. Era esse o comentário que eu queria fazer, Alexandre. Tá bom, Paulo. Assim, respondendo, né, as simulações são em 5 dias e de 10 dias, né? O que eu quis pontuar aqui é assim, tem um pedido de aumento de 0,25 e para 5 dias, que é o mais coerente entre todos nós, está dizendo aqui 0,39, né? Uma redução. Então, essa foi a ideia, né? Essa foi a lógica, né? Que no horizonte de 5 dias, teremos uma diminuição. E o atual é 0,52, que é o 0,6 de vocês. A ideia foi justificar aí o aumento, tá? Mas nós temos de 5, 10 dias também feito. Mas a gente sempre fala com coerência dos 5 dias. Alexandre, que tal a gente fazer uma experiência, tá? E começar a trabalhar com 10 dias aí durante um período, sei lá, de 1 semana, 10 dias, para a gente ver qual a resposta. Isso é uma proposta que eu estou propondo não só à Sabesp, mas ao grupo inteiro que nos ouve. Tá? A todos os membros da CTMH. Não sei o que vocês pensam, ok? Esse é um pensamento agora que foi meu. Ok, Paulo, Felipe, por favor. Bom, Alexandre, só ressaltando que na última reunião nossa do GT Previsão, da qual o Cimepar faz parte, e o Jorge pode reforçar isso também, lá a gente nós não temos previsão de chuva até dia 13 e 14 de julho, e o boletim de hoje do Cimepar até dia 11 de julho, nós não temos previsão nenhuma de chuva, só para o pessoal ter isso em mente também, antes de tomar alguma decisão aí, tá ok? Obrigado, Felipe. Não, até, só lembrar, quando forem falar mal de Alexandre, fale mal do Alexandre Certo. Tem 2 Alexandre. 2 palmeirenses, né? Brincadeiras à parte. Veja, senhores, eu, assim, em um olhar de usuário, queria também só trazer alguns elementos aqui para a gente discutir. O simulador, evidentemente, que ele simula buscando o piso da regra, né? Seja o 10 em Valinhos e o 2 em Guernópolis. Acho que não resta dúvida que o 2 em Guernópolis, quando da discussão da outorga, foi um 2 extremamente restritivo para o Jaguari. Né? Foi um acordo possível naquele momento e, portanto, né, episódios onde 2 de mínima em Guernópolis traz consequências, né? Até essa fala que o próprio Ricardo Jaguariúna trouxe, ou seja, de quanto de Buenópolis até essa porção média, a vazão incremental está extremamente baixa. Né? Ou seja, a gente não observa, ainda que sem chuva, pelo fluxo de base, muito pouco de vazão incremental do posto Buenópolis até na porção média final. Tem mais aí quase 100 quilômetros de rio depois de Buenópolis. Então, o 2, o simulador sempre vai buscar o piso. Né? E nem sempre o piso no Jaguari é uma condição somada às questões
vamos chegar em 30 de novembro com 2 hectômetros, ou seja, zerando a cota. Mas nós sabemos que, pelo histórico dos anos anteriores, somente em setembro, agosto, né, a gente tem tido que fazer descargas, por exemplo, no ano retrasado, de 13 metros cúbicos por segundo para poder alcançar o 10 e o 2. Então, veja, nós estamos entrando no mês de julho, ao praticar vazões muito acima do 10, para garantias mínimas, numa eventualidade de chuvas, embora já meses com baixa precipitação, como o Jorge e todos os outros apresentaram, não ocorram precipitações significativas que permitam a gente fazer fechamentos para que na média a gente fique com 10, a gente começa a ter muitas dificuldades, assim como tivemos no ano passado, para quem se recorda, né? No ano passado faltou 4 ou 5 dias, dos 158 disponível, a gente ficou 4, 5 dias no mês de novembro, numa transição, porque o 158 se exauriu. Né? Então, acho que também nós temos que ter um pouco esse olhar. Evidentemente que garantindo segurança nas captações, garantindo as condições mínimas para que as captações aconteçam, mas esse olhar, se nós gastarmos 12, 13 esse mês, em algum momento do segundo semestre nós temos que economizar. E nem sempre essa economia vai ser possível, porque depende de chuva, né, de uma externalidade. Então, acho que essa provocação que é importante, né, esse olhar sempre de uso racional que a Câmara fez, evidentemente sem colocar em risco nenhum tipo de usuário, né, seja ele industrial, rural, o próprio abastecimento, mas eu acho que nesse momento a gente precisa ter sempre um pouco esse olhar de que se a gente gastar mais agora, nós temos esse direito. O direito está estabelecido na regra, mas em algum momento do segundo semestre tende a ser muito severo. Acho que o monitor de seca, apesar de não projetar, mostra isso, as outras projeções mostram isso. A gente fica com uma restrição muito severa de o 158 não ser possível para manter as condições mínimas, principalmente aí já mais para o final, setembro, outubro e inclusive novembro. Né? Enfim, né, tem um desafio grande aí nesse sentido de equilibrar. Né? Mas vamos ouvir, enquanto a gente olha um pouco para o Jaguari, também o Atibaia. Né? O Mauro acho que fez uma fala aí do Atibaia, mais quanto a gente olhar o simulador para 10 dias, né? Mas enfim, Seriedade de Valinhos, a BRK Sumaré, enfim, a gente também fazer um olhar para o Atibaia, que nesse momento está com Atibaia em Valinhos com 10,87. Então veja, né? Quando a gente começou a reunião, já caiu quase 400 litros por segundo. Essa variação diária, né? Cai e sobe naturalmente com tudo durante o dia. Né? E aí, bacia da Atibaia? Daí Valinhos, Atibaia, BRK, próprio Jundiaí, que faz a reversão. Né? Opiniões sobre Atibaia. O simulador está apontando para Atibaia 10. Nós estamos com 10,5, né? Praticamente aí cravado que o simulador está apontando. Paulutino, alguma consideração sobre Atibaia, Sanasa? Não. Eu, por enquanto, eu manteria do jeito que está. Está com 10,87, tá? Também é o que você falou, a gente também não pode esbanjar, tá certo? Conviver com essa oscilação faz parte do processo, né? Eu sei que poderá dar 9,8, 9,7, vai subir para 10,50. Eu acho que essas oscilações são pertinentes. Tá? Lógico que se começar a cair muito abaixo dessas simulações, a gente pode pensar numa abertura, que eu acho que não é o caso agora. Mas eu gostaria também da opinião do Vladimir, da Sanasa, do Rodrigo, do pessoal de Jundiaí, ok? Eu acho que são usuários, tá? Então, é importante também que eles se pronunciem. Obrigado, Paulo. A Maria do DAI de Jundiaí, concordando contigo, também sugere a manutenção dessas descargas no Atibaia. Bom, temos aí, imagino que uma proposta então, de manutenção no Atibaia e no Jaguari, né? O Vladimir também, Vladimir da Sanasa, também quanto à manutenção na descarga no Atibaia, imagino que estendendo acho que o Jaguari. Né? Então eu queria colocar um pouco para os pleitos aí do Ricardo, da Prefeitura de Jaguariúna e da BRK. Provavelmente a gente vai ter, mais para o final da bacia, essa
importância na manutenção dessa descarga no Jaguari, a gente observando o dia a dia, claro, né? E se não recuperar, né, conforme antes dessas variações, né, que é Jaguariúna na casa dos 3,6, 3,7 e Cosmópolis na casa dos 5,5, 6, aí inevitavelmente tem que ter uma abertura, né? Bom, não temos manifestações. Deixa eu ver aqui no chat. Bom, não temos manifestações. Opa, perdão, alguém ia falar? Ricardo, alguém? Opa! Opa, Sinésio, por favor. Então, na minha opinião, como técnico, apesar de ser óbvio aí para muitas pessoas, com a diminuição da vazão, é óbvio que, consequentemente, a qualidade dessa água ela tende a piorar, principalmente em termos de nitrogênio amoniacal, que é um parâmetro muito ruim para o tratamento. Você, quando tem nitrogênio amoniacal no rio, se você não oxidar, se você não retirar toda essa amônia, você tem o tal de cloro combinado, que são as cloraminas. E ela é muito ruim para o tratamento, ela chega a ser até 100 vezes menos eficiente do que o ácido glucuroso, que é o cloro gás ou cloreto de sódio. Então, com essa diminuição de vazão e o despejo, né, os influentes, as pessoas não deixam de comer menos, não deixam de realizar suas atividades nas cidades. Então, a tendência da qualidade da água, ela tende a piorar mesmo, né? Então, a minha sugestão aí é que os tratadores de água e as empresas se preparem, né? E comecem a preparar já, né? Esperando uma piora nessa água. Aumentando um pouco a capacidade de dosagem de cloro, principalmente por causa da amônia. Então, eu acho que tem que se preparar, porque, de repente, vem uma água muito mais, né, com a qualidade ruim, aí você não tem condição de fazer uma dosagem de cloro. Eu vi que alguém falou aí que estava 19, acho que era 19 ppm de nitrogênio amoniacal, acho que foi a BRK que falou isso, se não me engano. Então, isso é complicado. Se você não tiver se preparar para isso, né, não tiver um sistema já prevendo isso aí, você vai ter problema até de fornecimento de água. Ok? Obrigado aí, Vladimir Sinésio, pelas considerações. Não, o Vladimir pediu a palavra na sequência, perdão. Por favor, Vladimir. Bom dia. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos aí. Olha, então, a Sanasa, pela exposição do Sinésio no começo aí, sobre o Capivari, a Sanasa depende exclusivamente do Rio Atibaia. Exclusivamente. Hoje, 100% do abastecimento da cidade é Rio Atibaia, porque Capivari realmente está assim, numa situação muito crítica, né? Como ele expôs aí. Agora, então, toda vez que o ponto de controle nosso é baixo, a gente já tem que ir no retângulo do cloro e aumentar o cloro. Agora, sabe, o aspecto de consumo de produto químico faz parte do processo, entendeu? De você gastar mais ou menos. O que nos preocupa é assim, cada vez que você aumenta o cloro, cada vez que você aumenta o oxidante para você tratar a água, você tem um residual de compostos que é oriundo da detecção. E esses compostos são todos iodizados. É o caso da trialmetano e do ácido cloracético. Então, você tem assim um limite muito, muito pequeno para você ter esse controle, sabe? Para você estar dentro dos parâmetros. Então, não é assim uma questão de consumo do produto químico, não é o gasto que você vai
consequentemente, você vai ter que aplicar um oxidante, uma maior quantidade de oxidante. Um outro aspecto também que a gente tem encontrado na dificuldade é assim, cada vez que você baixa essa vazão, a captação nossa, né, no caso do Atibaia, abaixa muito. Por mais que a gente faça desassoramento, o assoramento acontece, sabe? Então esse nível abaixando, já fica uma dificuldade maior de você captar água, de você ter uma condição boa de captação, por conta desse rebaixamento do nível. Então, todas essas dificuldades aí, lá vem assim, todas elas, tudo bem, o cobertor é feito, né? Se a gente quer 10 ali, no final a gente vai sofrer um pouco, mas essa é a nossa impressão assim que fica, né? Que qualquer rebaixamento de vazão menos que 10, e por conta aí desse trânsito, desse tempo de trânsito longo aí também, se chegar a 8, 9, a gente já vai sofrer já e assim, sei lá, é uma situação difícil de ser administrada, na verdade, né? Mas essa é a opinião. Por conta disso aí, a gente quer que mantenha esses 10 aí no controle nosso de varinhos aí. A opinião, a consideração dessa NASA nesse caso aí. Obrigado. Obrigado, Vladimir, né? Sempre com muita história, né? Vladimir está nessa operação aí da Sanasa, não vou dizer quantas décadas, mas mais de uma, né?